Bolsa de valores em alta e dólar em queda. Era com esse ânimo que o mercado respondia, em 2018, aos sinais de que Jair Bolsonaro seria eleito presidente. Quando 2019 e o governo Bolsonaro começaram, a expectativa do mercado financeiro era de que o Produto Interno Bruto, PIB, cresceria mais de 2,5% no ano. Em maio, contudo, a previsão caiu para 1,45%, como mostra o Boletim Focus, do Banco Central. Os consumidores também estão menos animados, segundo dados do Índice de Confiança divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, que recuou em abril pelo terceiro mês consecutivo e atingiu o menor nível desde outubro de 2018. A confiança dos empresários da área industrial também caiu em abril pela terceira vez seguida, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e ficou no pior nível registrado em 2019. Quando Bolsonaro foi eleito, o mercado teve expectativa alta sobre uma agenda mais liberal, no sentido de destravar a economia, então você teve essa incorporação, mas baques no meio do caminho levaram à reversão dessas expectativas, resume a economista Viviane Almeida, professora do IBMEC. O resultado oficial do crescimento da economia no primeiro trimestre do ano será divulgado em 30 de maio, mas a prévia do PIB, IBCBR, indica uma retração de 0,68%. Considerada pelo governo e por especialistas como medida fundamental para ajustar as contas públicas, os pontos centrais da reforma da Previdência de Bolsonaro eram um mistério até o início do governo. Durante a campanha presidencial e até o governo de transição, a equipe não divulgou o que faria nessa área, embora defendesse a necessidade da reforma. O texto que muda as regras de aposentadoria para servidores públicos civis e trabalhadores da iniciativa privada foi enviado ao Congresso em fevereiro e só passou pela primeira e mais simples etapa de votação em abril. Agora, está em avaliação pela Comissão Especial da Câmara. Depois disso, o caminho é longo, precisa ser aprovado, em 2 turnos de votação, tanto na Câmara quanto no Senado. Como altera a Constituição, precisa de 308 votos dos 513 deputados e do apoio de 49 dos 81 senadores. A postura do presidente em relação ao tema parecia transmitir a mensagem de que ele não havia abraçado a reforma. Semanas depois, no entanto, Bolsonaro passou a fazer um esforço maior de defender o texto durante entrevistas a canais de televisão no Brasil. A economista-chefe da FEComércio do Rio Grande do Sul, Patrícia Palermo, afirma que a aprovação da reforma da Previdência é a principal condição para incentivar investimentos de médio e longo prazo no país. O que eu estou ouvindo de muitos empresários do comércio é que, de certa forma, houve uma frustração em relação ao que muitos pensavam que iria acontecer. Definitivamente, o ritmo da agenda econômica está sendo mais devagar do que se esperava, completou. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a usar a expressão fundo do poço para descrever a atual situação da economia brasileira e defender a necessidade de aprovação da nova Previdência. Independente do mercado querer que as coisas aconteçam rapidamente, a nossa realidade é que nós estamos no fundo do poço. Então, não adianta achar que nós vamos crescer por fora, que vamos crescer 3%. Não é a nossa realidade. A nossa realidade é o seguinte: estamos lá no fundo. Agora está nas mãos da casa, Câmara, nos tirar do fundo do poço, com esse equacionamento fiscal, disse Guedes. Viviane Almeida diz que a eventual dificuldade na relação do novo governo com o Congresso pode não ter sido levada em consideração antes do início do mandato, quando o mercado estava mais animado com a economia em 2019. Talvez o que tenha sido subestimado é também a questão política. A reforma da Previdência menos célere do que se gostaria e a sinalização de reforma mais desidratada impacta as expectativas. O que talvez alguns analistas de mercado apostassem é que o governo ia empurrar com a barriga, aprovar uma previdência com impactos fiscais bem menores, e aí seria muito mais rápido, claro. Talvez isso explique a mudança de expectativas, afirmou Saxida. Em abril, por exemplo,
O secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, disse ao jornal Folha de que o governo incluiria igrejas na cobrança de um novo tributo que acabaria com a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Bolsonaro foi eleito com a defesa de uma agenda liberal para a economia, com promessa de reduzir os gastos do governo federal e diminuir a interferência do Estado no mercado. Durante a campanha, quando era perguntado sobre assuntos relacionados à economia, Bolsonaro sempre respondia que quem trataria do tema seria Paulo Guedes, que chamou de meu posto Ipiranga. E o mercado financeiro dava fortes sinais de que aprovava o nome de Guedes para conduzir a política econômica. Os primeiros meses do governo, contudo, colocaram em dúvida os limites dessa postura liberal no Palácio do Planalto. A situação mais marcante foi a intervenção de Bolsonaro no preço do diesel, definido pela Petrobras. Em abril, ele determinou a suspensão de um reajuste previsto pela estatal. O episódio da intervenção na definição do preço do diesel foi muito mal recebido pelo mercado, disse Patrícia Palermo. E isso pôde ser verificado na queda do preço das ações da Petrobras. A interferência foi interpretada como uma ação política, impedindo que as forças de mercado agissem na definição do preço do diesel. Esse tipo de interferência, característica do governo Dilma, gerou perdas bilionárias à Petrobras, disse. A Petrobras, parcela significante dela, pertence à União. O que o presidente perguntou foi por que estava aumentando o preço? Tão logo foi explicado, seguiu o jogo, normal. Não teve intervenção. Eu acho que a comunicação nossa falhou. A Petrobras tem toda a liberdade de reajustar o preço. Mesmo com a dificuldade do governo em negociar uma aprovação rápida da Previdência, Patrícia Palermo diz que o mercado segue com confiança na equipe de Paulo Guedes. Segundo ela, o governo tem enorme dependência da figura do ministro como fiador da política econômica. A bolsa chegou a bater recorde depois de fala de Guedes sobre a Previdência em Davos, na Suíça, no começo do ano. O governo também comemorou, em março, o resultado do leilão de 12 aeroportos regionais, que arrecadou 2,377 bilhões de reais em outorga, que serão pagos à União na assinatura dos contratos. Foram leiloados 3 blocos, nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.